Boa noite a todos que nos escuta aqui diretamente do Spotify ou nos assiste no YouTube. Esse é o Apito Inicial, o nosso podcast sobre esportes que vai dar o início a essa semana e tem muito assunto pela frente. Eu sou o Nicolas Carraro, estou aqui diretamente com o Cauã e o Felipe e vamos falar sobre bastante coisa, né? Tem muita coisa para falar, muita coisa no esporte que a gente tem que colocar para frente. Tivemos final de Campeonato Paulista, tivemos a premiação do Campeonato Paulista. A seleção brasileira vive uma crise imensa com a demissão de Dorival Júnior a menos de um ano da Copa do Mundo. Tivemos a estreia do Campeonato Brasileiro, também finalmente começou o nosso campeonato, né? Temos tênis também para falar, temos mais uma corrida de Gabriel Bortoleto na Fórmula 1. Então, nada melhor que começar sobre seleção brasileira, né, Felipe? Tivemos nessa última rodada uma derrota humilhante para a Argentina por 4-1 e o que culminou na demissão do Dorival Júnior, né? O que você tem a dizer sobre a demissão? Se você acha que foi válida, que foi um pouco tarde demais para demiti-lo, o que você pensa sobre isso? Bom, muito boa noite, Nicolas, muito boa noite com o meu companheiro aí também, todos vocês que estão ouvindo a gente no YouTube e no Spotify. Eu acho que foi, falando basicamente sobre o Dorival, foi a decisão mais acertada que a CBF poderia ter. Inclusive, você se dá ao luxo de chegar a um ano da Copa do Mundo com o futebol que a seleção brasileira estava mostrando. Foi algo que o Dorival chegou muito longe. E, bom, agora é o desespero, né? Tem um ano para a Copa, a gente tem menos de 6 jogos aí importantes para fazer. E tem que encontrar um treinador nesse meio tempo e fazer com que ele faça essa seleção jogar bola. É a única coisa que a CBF precisa fazer. Essa semana saiu uma enquete na CNN onde foi voto popular sobre quem deve ser o próximo técnico da seleção brasileira. Em primeiro lugar ficou o Jorge Jesus com 40%, o técnico do Al Hilal ficou em primeiro, seguidamente do técnico do Palmeiras Abel Ferreira, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Felipe Luiz e o ex-técnico da seleção Tite. Cauã, na sua opinião, quem precisa ser o novo técnico da seleção brasileira? Boa noite, pessoal. Meu nome é Cauã. Então, na minha opinião, falando também sobre o Dorival, né, foi uma decisão acertada. Eu acho que demorou, inclusive, para ele ser demitido. Eu acho que dava para demitir depois daqueles pênaltis no Uruguai. Para mim, foi um vexame ele ter ficado lá de fora da rodinha na hora dos pênaltis. Já era para demissão aquela hora. Mas, pelo menos, já entenderam que estava errado, demitiram. Então, vamos tentar um novo ciclo, que pra mim deveria começar com o Abel Ferreira do Palmeiras. Sou palmeirense, mas gostaria muito dele na seleção. Acho que ele é um cara que, pelo menos no Palmeiras, no início, ele tirou muito dos jogadores, ele conseguiu fazer os caras jogarem por ele durante muitos anos, né? O Palmeiras ficou 3, 4 anos assim, indo assim, só nesses discursos do Abel, ele conseguindo tirar mais dos jogadores dele. Também gosto muito de Jorge Jesus, mas pra mim a preferência é o Abel Ferreira, porque pra mim Ancelotti, Guardiola, esses técnicos é uma coisa, é um sonho mesmo, porque é impossível pra mim. Eu concordo com a tua opinião, mas eu também penso, eu não consigo ver o Abel no comando da seleção brasileira. E digo mais, eu não vejo o Abel fora do Palmeiras tão cedo. Não vejo. Ele cumpre, o contrato dele já vai 26. até 26, acaba ano que vem. Por mais que ele fale que não vai renovar, que é o último, eu não consigo ver ele não renovando. Eu acho que ele vai continuar. E eu não consigo ver ele fora do Palmeiras, não. Cara, eu já consigo ver por conta que tá muito um clima de despedida nele agora, né? Essa última entrevista dele, pra mim, ele foi muito mal, ele falando da torcida, não gritou campeão, mas já teve mosaico pra ele, dos títulos que ele ganhou. Então vai se criando um clima de despedida, e eu acho que ele também já não quer mais ficar. Eu acho que ele tem um desgaste muito grande com o futebol brasileiro, questão de calendário, a gente vê, ele sempre reclamou, esse ano vai ser pior ainda pra ele e pro Palmeiras. Então você vai criando esse clima de despedida, e eu acho que ele na seleção é um ambiente com menos jogos, então ele vai ter mais tempo de descanso. Ele é um cara que se dedica muito, ele estuda muito o esporte. Então acho que pra mim é um casamento perfeito ele na seleção brasileira. Bom, dando a minha opinião, eu acho que, infelizmente ou felizmente, para a torcida do Palmeiras, ele não vai chegar a renovar. Eu acho que esse vai ser o último ano do Abel. O contrato dele, só para corrigir, acaba no final desse ano. Já é no final desse ano. Sim, em dezembro. E também eu não vejo ele como treinador da seleção brasileira. Eu acho que, pensando apenas no ciclo que a gente tem, no tempo que a gente tem que ser um treinador que consiga aprimorar suas ideias e aplicar essas ideias de forma rápida.
Então, não pode ser um treinador que precise de tempo para trabalhar. Como a gente teve o Diniz, por exemplo, que caiu cedo. O Dorival, que falava que precisava ter paciência com ele, também caiu agora. Então, na minha opinião, se eu tivesse que escolher hoje um treinador para a seleção brasileira, seria o velho, seria o Jorge Jesus. Então, Porque das duas, uma, ou você mata essa estigma que a população brasileira, o torcedor brasileiro tem por um treinador estrangeiro. Eu acho que já passou da hora da gente ter um treinador estrangeiro. E aí, você tem um treinador estrangeiro como o Jorge Jesus, que é um treinador muito experiente, um treinador que por onde passou foi campeão, por onde passou mostrou um ótimo futebol. E, na minha opinião também, eu acho que treinador de seleção não precisa ser um técnico de primeira prateleira. Então, você vê um Pepe Guardiola, um Carlo Ancelotti, eles não são treinadores para a seleção. Mas você não acha que o Jorge Jesus é técnico de uma temporada? E a gente tem um ano para a Copa. Ele vive de 2019. Não, mas aí... Bom, a gente tem que falar, um treinador que foi multicampeão no Portugal, multicampeão aqui no Brasil e também multicampeão na Arábia, é de se pensar. Mas falando um pouco aqui também, essa questão, você falou do técnico rápido, né, que a gente realmente precisa. O Abel no Palmeiras foi esse técnico rápido. Ele teve 6 meses campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. No outro ano ganha uma Libertadores. Então eu acho que ele demonstra muito, ele teve uma evolução no trabalho, acho que pra mim até 2023. Pra mim o melhor ano do Palmeiras foi 2023, 2022 ali. O Palmeiras jogou muito futebol. Depois vem a caída, eu acho que também os jogadores foram se como pode falar? Foram se acomodando ali no elenco, e aí o time vai caindo, demora de contratação, tudo mais. Mas só fazendo um contraponto na sua ideia, o Abel ele é um dos treinadores que mais reclamam do calendário, mais reclamam de ter tempo para treinar. E na seleção você não tem tempo nenhum para treinar. Você literalmente chega na janela, na data FIFA, você treina 3 dias antes do jogo e joga. Então tem que ser um treinador que, pelo menos, no mínimo, que faça a seleção jogar ofensivamente. Ponto. Então, mas aí eu vou falar um negócio que, assim, em quinto lugar, eu queria dar um destaque, ficou o Felipe Luiz. Eu não acho que o Felipe Luiz está preparado agora para assumir o comando de uma seleção tão grande quanto a seleção brasileira. Porém, eu acho uma aposta arriscada que eu acho que poderia dar certo, cara. Poderia dar certo. Porque, assim, é lógico que o sonho da seleção brasileira é o Ancelotti, é o Guardiola, principalmente o Ancelotti, né? Mas o Ancelotti, pelo menos antes do Mundial de 2026, ele não sai. Ele não sai do Real Madrid. Ele vai passar todo o período de Copa do Mundo de 2026 no Real. Então, assim, não acho que... pode sim se investir, porque, assim, eu acho que agora o Edinaldo Rodrigues tem que parar e pensar que, assim... É lógico que tudo pode acontecer no futebol, mas o ciclo de 2026 já acabou. Assim, já desperdiçou. Tem que parar de pensar em 2026 e já tem que começar a pensar em 2030. O Brasil não vai chegar em nenhum lugar na Copa do Mundo do ano que vem. Então, assim, se eu sou ele, o que eu faço? Eu, com todo respeito, eu coloco o rabinho entre as pernas, ligo pro Tite e peço pro Tite voltar, pô. Por quê? Porque a gente sabe que pelo menos o Tite, ele vai entregar o máximo que pode se esperar dessa seleção, que é o quê? Mais uma quarta de final de campeonato. Não. Eu sou obrigado a discordar de você, porque, cara, por mais que falte um ano pra Copa do Mundo, a gente tem que parar pra pensar que não necessariamente você tem que ter um ciclo completo com o treinador pra ser campeão. Em 2002, por exemplo, que a gente foi campeão, o Filipão só trabalhou em 2001 e 2002. Então, eu também penso sobre 2002. É um tiro no escuro, cara. É um tiro no escuro. 2002 Não dá pra ficar pensando sempre em 2002. Não vai ser igual a 2002. Não, é que a gente se apega muito a essas místicas, né? Se você for pegar todos os anos que o Brasil foi campeão, é um sofrimento absurdo o ano anterior. 58, se eu não me engano, foi também uma dificuldade para classificar. 62, 70. Mas 58 e 62 eram um outro modelo de Copa do Mundo, era outra coisa. O Não, Brasil sim. não tinha a camisa que tem. Sim, Eu mas acho que o foi que uma mais se dificuldade assemelha muito ao grande, momento né? da seleção agora, em termos de Copa, é a seleção de 94 e 2002. Seleções Então, completamente 94 conturbadas. também foi uma conturbação absurda. Chegaram na Copa do Mundo com um peso muito grande. 94, inclusive, chega na Copa do Mundo com 24 anos, da mesma forma que a gente está agora, sem ganhar a Copa do Mundo, com o peso do Brasil inteiro nas costas, porque naquele ano o Brasil perdeu a Ayrton Senna. E aí você tem um peso emocional muito grande do povo brasileiro ter pelo menos algo para comemorar, né? E é isso. Eu acho que a gente tem que pensar, talvez se for para pensar num projeto 2030, eu vou apostar em um treinador que não tá nessa lista que a CNN ofereceu. André Jardine, para mim, é o nome para 2030. Um treinador que é campeão no México, treinador que já conhece a CBF, ganhou a Olimpíada, treinador que é muito mais maduro. Sim. E se tiver que dar uma chance brasileiro, ou ele ou o Felipe Luiz pra mim. Esquece Então Tite, já passou. Então vamos lá. Então pra agora, Abel Eu iria de Ferreira, Abel. Tite,
Jorge Jesus, Jorge Jesus? o velho. Eu iria de Abel porque eu acho que ele pode construir algo muito grande. Pensando também em 2030. O Tite, querendo ou não, é pra vir pra cair já. Porque se manter ele até Sim. 2030, a gente sabe que ele não vai ficar. Não vai. O Felipe Luiz, eu acho que ele é muito novo. É o primeiro ano de carreira dele. Ele não tem um ano completo ainda pelo Flamengo. Então ele tá começando. Eu acho que futuramente ele pode vir. Mas hoje eu iria de Abel por conta que ele já tem uma experiência. Ele já é um técnico consagrado aqui no Brasil. E eu acho que pode dar muito certo. Perfeito, então vamos dar seguimento para outros assuntos depois desse primeiro já encontro nessas opiniões. Vamos falar um pouco de NBA, Cauã. Cara, então, NBA, que ontem a gente teve o jogo entre Detroit Pistons e Minnesota Timberwolves, né? Que teve uma grande briga, né? Lamentável. Puxada pelo Naz Reid, que sofreu uma falta do Ron Roland e aí começou uma grande treta, cerca né? de 2 a 3 minutos de briga ali. briga e empurra de um lado, soco do outro. Sim. Incluindo a comissão também, né? Do Big Star, que foi foi expulso, o assistente dele Aquela também, famosa né? cenas lamentáveis, né? Sim. Então, assim, Cenas lamentáveis na NBA. quando parte... Pô, é completamente normal ter essa questão do contato entre jogadores. O basquete é um esporte de completo pra mim é o que mais tem briga. contato fora Só que futebol, assim, né? aí o JB Americano. Bickerstaff vai e me entra, um técnico junta com o seu assistente, entra na briga, participa, é ejetado, é expulso Na junto briga. com 5 jogadores. É um absurdo. Principalmente Sim. agora em reta final de temporada regular. A gente tá chegando nos playoffs. Tem o quê? 3, 4 times que já estão confirmados nos playoffs. A gente tem cerca de menos de 10 E jogos para você acabar a pega temporada. também esses dois times, são times que estão brigando pra ir ainda, né? O Sim. Timberwolves, principalmente, tá em 7º na Conferência Oeste. O Pistons já tá classificado, assim, pelo menos na zona de classificação, em 5º, né? Mas são times que estão brigando pra ir pros playoffs e aí, pô, uma cena lamentável. Até depois o Pistons, se eu não me engano, ele brincou, colocou um cara com umas luvas de boxe ali. Mas é lamentável, porque qualquer esporte, essas coisas assim, é muito triste, né, de você ver. No final a gente tem também, né, o Minnesota ganhando do Pistons O por jogo foi 123 123 a a 104. 104. Uma com- grande partida do Gobert, né, fez um duplo-duplo com 19 pontos e 25 rebotes. Mas as cenas foram bem tristes. E o Minnesota Timberwolves, ele chega a disputar diretamente hoje ele tá numa classificação de play-in, mas assim, Sim. mantendo o resultado que tá mantendo, tá chegando no Golden State e no Memphis Grizzlies. Sim. Então assim, o Timberwolves tem grandes chances De de classificar. classificar para o playoff direto, que eu acho que é o sonho de qualquer equipe que tá ali entre as 4 últimas, os que se classificam, né? Então vamos um pouquinho agora também com tênis, vamos falar um pouquinho de tênis com o nosso Luiz Felipe. Falou de tênis, vamos falar de sapato, né? Tem a Nike, a Adidas aí. Brincadeira. Bom, momento zebra no tênis. O Djokovic estava disputando o seu 100º título. Imagina você chegar a 100 títulos no tênis. 100 títulos numa carreira de qualquer esporte. É gigantesco. E, curiosamente, ele perdeu. Uma promessa de 19 anos, que é o nosso querido Jakub Mensik, tcheco, bateu ele, número 54 do mundo, bateu no Djokovic, número 5 do mundo, por 2-0 e se sagrou campeão do Miami Open, seu primeiro título de Masters 1000 na carreira. Era a chance do Djokovic ter o 100º título e ele ia ficar atrás somente do Federer, que pra mim é o maior, com 103 títulos, e do Jimmy Connors com 109. Então esse título do Mensik mostra que a nova geração do tênis está vindo muito forte. E aí tem o Mensik, por exemplo, agora com 19 anos, ganhando o Masters 1000. A gente pode falar do João Fonseca também, que é, pra mim, a nova esperança, uma espécie de novo Guga do Brasil. Eu acho que o hype que ele tá criando em cima dele é gigantesco. Inclusive, o João Fonseca, ele perdeu agora no Miami Open, mas ele vai disputar o Roland Garros e vai disputar também o Masters de Madrid. Então, existe uma grande expectativa em cima desse garoto. E é isso. A nova geração do tênis está chegando aí e a velharada que se cuide. Vamos voltar agora pro futebol. Tivemos a primeira rodada de campeonato brasileiro, abrimos a grande liga do nosso país e sem muitas surpresas, né? Mas com algumas decepções. A gente vai começar com os jogos que abriram a rodada no sábado, dia 29 de março, com São Paulo e Sport no Morumbi. Morumbi com um setor de campo fechado, cerca de 30 mil torcedores no estádio. O São Paulo empata com o Sport de uma maneira que, assim, inaceitável, né? Com todo respeito ao Sport, mas, assim,
Um time com a grandeza do São Paulo vir estrear no Morumbi, empata de 0-0 com um pênalti ao seu favor ao primeiro minuto de jogo e o cara isolar daquele jeito, pra mim é inadmissível. Me desculpe, mas eu acho que o São Paulo vive uma carência tão grande, com grandes posições, que há anos e anos, Igor Vinícius, que ontem, que sábado, perdeu um gol na cara, ainda insiste muito nele. O Caleri, que, desculpa, mas é um atacante comum, não é nada mais do comum, que é tratado como um deus no tricolor. O Luciano, que... O Luciano, pra mim, só fala, não joga. Então, assim, já passou a época do Luciano também. E é mantido, às vezes, até como meia, um centroavante que é colocado como meia pra jogar em grande parte dos seus jogos e que não rende absolutamente nada pro São Paulo. Então, o assim, Luciano ser camisa 10 do São Paulo é um escárnio. Um absurdo. então, assim, no primeiro minuto de jogo tem esse pênalti, um pênalti polêmico marcado pelo Duqueiroz. Que pra mim não foi pênalti, não tem o contato. Era isso que eu queria chegar. O pessoal falou muito do jogo do São Paulo e Palmeiras, o pênalti do Vitor Roque, que pra mim, se você for pegar pênalti por pênalti, pra mim o do Vitor Roque foi até mais pênalti, porque você tem um contato. Com É certeza. mínimo, é mínimo. O Vitor Roque já tava se jogando? Sim. O do Luciano não tem contato, ele já tava se jogando também, e pô, aquilo ali ser pênalti é uma prova que é aquela lei da compensação no futebol brasileiro. Então o São Paulo foi eliminado por aquilo, ele vai ter uma compensação futuramente. Chegou aqui no Brasileiro, 0-0, né? O Caleri, mais uma atuação fraca. Ano passado na Libertadores foi muito mal no jogo, no final fez um gol, mas foi muito mal o jogo inteiro, perdeu várias chances contra o Botafogo, né? E também é um ano que, desde o ano passado, o Caleri pouquíssimos gols vem fazendo. O Luciano também, não dá pra entender ele de meia, não dá pra entender ele de atacante. Não dá pra entender ele como não jogador, dá né? pra entender ele como jogador. E o Zubeldia insiste nele, né? O Zubeldia, que é um caso que a gente vê muito no futebol, que todo mundo sabe que ele vai ser demitido, mas quando que vai ser essa demissão? Vai demorar? Vai vir? Porque todo mundo já vê. Você vê um Inclusive, cenário pra demissão dele. Papai Dorival quer voltar ao tricolor, hein? Resta saber se mas vai eu- ser o mas eu- Paulista mas- ou do Rio de Janeiro. Mas eu acho que por agora, não. Eu acho que o Zubeldia não corre risco de demissão. Eu acho que o Zubeldia é um caso que, assim, é lógico que ele não rende como esperado dele no São Paulo. Mas também, de pensar que ele é um fracasso, também a gente tá mentindo. Não, sim, um fracasso não. Só que, pô, é um jogo do São Paulo muito abaixo do que poderia ser. Um time Não, com só Oscar, teve o Lucas... pênalti entregado. Não, sim. Ninguém chegou mas teve um lance do Igor Vinícius que ele perde o gol na cara. E assim, teve mais o quê? Mais 2 chances ali do Sport, deve ter mais uma Não, chance sim, do São mas Paulo, não teve absolutamente mais mas eu acho nada que no Você jogo. pegando até no futebol paulista mesmo, no campeonato, não teve uma atuação gigantesca assim de São Paulo. Teve boas atuações, mas não teve nada que você olhe e fala, nossa, esse é o São Paulo. Não, mas o São Pô, Paulo um é um time time com que, se você Lucas. for parar pra pensar, desde quando o Dorival foi embora, é um time que não tem identidade. Sim. Então, você espera o quê desse São Paulo? Você espera um bom futebol? Não tem Não. como entregar um bom futebol. O E elenco, querendo ou não, é um você elenco trazendo muito jogadores experientes, Lucas, Oscar, etc., não é a garantia que você vai ter um futebol bom. Ainda mais com um treinador como o Zubeldia, que é mediano. bom. Sim. Então, o São Paulo começa com um empate com o Sport. A gente tem no mesmo horário do sábado, abrindo Fortaleza e Fluminense. Um jogo de muito assunto, um dos principais jogos da rodada. 2-0 pro Fortaleza. O Fortaleza começa muito bem o Campeonato Brasileiro, domina o Fluminense nos primeiros 20 minutos de jogo. O Fortaleza já mata uma alta eficiência, faz os 2 gols do jogo. E o jogo é protagonizado por uma cena lamentável do Mano Menezes, né, Felipe? Bom, eu acho que toda essa pressão, tudo isso que aconteceu com o Mano Menezes, tem o contexto de fora, óbvio, mas a gente tem que analisar o contexto do Fortaleza também. O Fortaleza chegou para esse jogo completamente desacreditado, porque foi um time que perdeu o Campeonato Cearense e perdeu uma final pro Ceará, os 2 jogos, inclusive. O Vojvoda foi muito questionado. E foi muito vindo questionado. bem mal, né? Não foi Isso. bem o campeonato. E era um jogo que, cara, é difícil mesmo jogar lá contra o Fortaleza, no Castelão, etc. O time do Fluminense não fez um primor de carioca, mas chegou na final. E, sinceramente, eu acho que um treinador que faz o que o Mano Menezes fez, beleza, a partir do momento que você escala o time, você tem que sustentar o que você fez. E você fazer isso, você desfazer isso, na verdade, com 10 minutos de jogo, 20 minutos, 14 etc. minutos, exatamente 14 minutos de jogo. Que é tirar um jogador de ataque pra desfazer um erro que você cometeu na escalação, já é um atestado que você já não tem mais mão naquele grupo.
Então, Não, e isso já é um negócio que já vem lá de trás com a discussão que ele teve com o Marcelo, né? Que combinou na saída Sim. do Marcelo do Fluminense. Que assim, não entra no mérito se o Mano tá errado ou não, se o Marcelo que tem a razão, mas aconteceu e ele foi o protagonista. agora, né, Cauã? a questão que fica é, precisa esperar chegar na estreia do Brasileirão, no primeiro jogo, pra você demitir um treinador? Não dava pra fazer isso Sim. antes. O Fluminense é um time que quase caiu no passado. O Fluminense é um time que vai disputar o Super Mundial de Clubes esse ano, daqui a exatos 2 meses. Então o Fluminense vai dar um novo trabalho pra um treinador, não sei quem pode ser esse novo treinador, se vai ser o Renato, se vai ser o Dorival, etc. E ele vai ter só 2 meses pra encaixar esse time, pra fazer esse time jogar bola, pra retomar uma boa campanha no Brasileirão e ainda jogar um Mundial de Clubes. E pegando até esse gancho que você falou, a demissão do Mano Menezes também era uma coisa esperada já, né? O Campeonato Carioca do Fluminense foi fraco para um time que nem o do Fluminense tem. Ano passado ele tem sim uma grande participação para o Fluminense não cair, mas para mim, pelo menos, o fator mais importante foi a chegada do Thiago Silva, que é um cara que chega, é um zagueiro experiente, europeu, é um cara que comove o vestiário do Fluminense e os caras E- começam a jogar melhor, E né? que tem muito embate com o Mano. Sim. Segundo o Globo Esporte, antes mesmo da demissão do Mano Menezes, ultimamente o Thiago Silva vem discutindo com ele várias e várias vezes, né? Sim. E, cara, era uma demissão já esperada, poderia ter acontecido depois da final contra o Flamengo, já era, pra mim já era pra ter acontecido, não aconteceu, veio essa derrota, demitiu, e agora? O que vai ser do Fluminense? Que nem o Felipe falou, vai vir um Super Mundial, vai bem no Super Mundial com algum técnico? Não dá pra saber, é uma incógnita, né? E falando também um pouco do Fortaleza, começou o ano muito mal na Copa do Nordeste, no Campeonato Cearense, mas já vem no primeiro jogo do Brasileiro, você começar com um 2-0 em cima de um Fluminense, querendo ou não é um time grande, pô, já é um início muito bom, né? Pro trabalho do Vojvoda, que é alguém que não tem mais que se provar, Tá, pra mim. aí você falou uma aspa grande. O que será do Fluminense agora? Na sua opinião, quem deve ser o novo técnico do Fluminense? Cara, pra mim, eu iria no Renato Gaúcho, alguém que tem uma identificação com o Fluminense, né? Um ídolo de lá, pelo que o pessoal fala. E também, cara, é um técnico que ele é bom. Ele não é ruim, só que ele tem esse estigma de peladeiro e tudo mais. No Grêmio ele fez bons trabalhos, vamos ver, tentar. É né? mais um emprego dos sonhos pro Renato, né? Sim. Rio de Janeiro, praia de Copacabana, não precisa de mais nada. É um treinador que, óbvio, a gente faz essa brincadeira dele querer ser. Dele ter esse estilo dele de ir pra praia, de não treinar, etc. Mas ele é um treinador de muito currículo. Eu acho que, se você analisar os treinadores que a gente teve no futebol brasileiro, ele merecia mais respeito por tudo que ele construiu até. E, bom, eu acho que esse trabalho no Fluminense, se ele receber essa proposta e por algum acaso aceitar, eu acho que a chance dele mostrar uma redenção dele até pra talvez ele conseguir pensar e sonhar em trabalhar com a seleção brasileira num ciclo de 2030. Então, só pra fechar esse jogo, eu já iria pra um caminho diferente de vocês dois. Eu ligaria pro Dorival, aproveito que agora ele tá sem emprego e trago ele de volta pro futebol brasileiro. Acho que tem tudo a dar certo. Os últimos trabalhos do Dorival à frente de clubes com o São Paulo e Flamengo foram trabalhos com êxito, teve sucesso nos dois trabalhos, tá? Com título de Copa do Brasil. Então, assim, eu acho que o Dorival cairia com uma luva nesse time do Fluminense. Vamos agora para Grêmio e Atlético Mineiro, ainda assim às 6h30 da tarde. No dia 29 de março, o Grêmio vence o Atlético por 2-1. O Grêmio 3 partidas sem vencer, estava numa seca, principalmente contando que as últimas 3 partidas foram estaduais. E, assim, o grande destaque desse jogo, por mais que teve gol do Arezzo, teve Edenilson, teve Rony, mas assim, o Volpi chegar ao Grêmio na situação que ele chegou, como ele diz mesmo, ele se intitulou como o patinho feio, porque o Grêmio sonhava com inúmeros goleiros, não deu certo, eu trouxe o Volpi. Então, assim, e o Volpi reconhece isso, o Volpi sabe que foi isso, o Volpi fala que ele é o patinho feio nesse gol do Grêmio. E, assim, ele teve uma atuação de gala, catou tudo e decidiu o jogo e trouxe a vitória pro Grêmio, né? Sim, é o grande nome do Grêmio, né? Na atuação de ontem, pelo menos, fez acho que umas 4, 5 defesas muito difíceis de ser feitas. Mas eu quero dar uma ênfase também no Rony no Atlético, que, cara, começa muito bem no Atlético, né? São vários jogos, Bom início não do lembro Rony, quantos bom início do jogos Rony. são, mas são quase todos os jogos tem um gol do Rony, né? Tocou notificação, tá tocando bastante no Atlético. Então é mais uma ênfase, assim, mas o Volpi, cara, baita temporada que vem fazendo no Grêmio. O Grêmio que é um time
mediana, assim, pelo menos pra mim, né? Não sei se é um time que vai brigar por título, não sei se vai pra Libertadores. Pra mim é uma Sul-Americana ali, meio de tabela. Mas o Volpe vem se mostrando muito bem. A única coisa que eu quero pontuar desse jogo é que o Atlético Mineiro, até pelo que mostrou no Mineiro, chegou com muito favoritismo até pra cima do Grêmio. E foi completamente surpreendido. Você vê, no início do jogo, por exemplo, o Atlético Mineiro teve um ataque, uma massa de ataque muito maior, tomou um gol, tomou o segundo gol e não soube remontar. E uma coisa também, né? Que é o nosso lateral esquerdo da seleção, Guilherme Arana. Outra atuação fraca dele, defensivamente principalmente, ele ataca bem, mas defensivamente é muito ruim. Então, Com todo respeito, nunca mais é pra ser convocado. Acabou pra ele. Vamos seguir? Vamos. Juventude e Vitória. O Juventude vence por 2-0, assume a liderança do Campeonato Brasileiro. Assim, é muito difícil você falar agora de liderança, de colocação na tabela, porque assim, foi um jogo só e foi um jogo numa situação de que assim, era esperado o Juventude nessa crescente conseguisse essa vitória, principalmente estando em casa no Alfredo Jaconi, e vence por 2-0 com 2 gols de Gabriel Tagliari. Eu poderia pontuar que o Vitória não condiz com o próprio nome, porque vem de uma fase e não consegue ganhar nem no Campeonato Baiano e nem no Brasileiro. Porém, para um time como o Vitória, até para um time de maior expressão no Campeonato Brasileiro, é muito difícil ganhar do Juventude dentro de casa. Então, sei lá, a gente pode debater que será que o Juventude tem chance de brigar por alguma coisa só ganhando dentro de casa? então, e o Juventude também, que é um time que o pessoal fala muito do Juventude cair pra Série B, né? Não. Então, pô, você começa um campeonato ganhando de 2-0, é um time que se enfraqueceu comparado ao do ano passado, mas você começar com 2-0, você vai fazendo resultados em casa, você mantém no Brasileiro, você pode ir pra uma Sula, então, pô... Eu acho que tem outros bons times antes do Juventude para depois a gente pensar em Juventude rebaixada essa temporada, né? Pra mim, um Vitória é um desses, inclusive. Exatamente. Vamos seguir para Cruzeiro e Mirassol. O já rebaixado Mirassol, como a gente brincou, o Cruzeiro deu a lógica, né? O Cruzeiro joga bem, tem uma boa atuação contra o Mirassol dentro do Mineirão, e acontece o que se espera das suas principais grandes contratações para a temporada de 2025, né? Um gol do Gabigol e um gol do Dudu. O que falar desse jogo mais ou menos? Era uma obrigação do Cruzeiro para ganhar. É óbvio que a gente pode falar, nossa, o Gabigol, o Dudu, etc e tal, mas era o Mirassol, gente. Mirassol, como a gente já brincou e o Nicolas pontuou, é um time que pra mim já entra rebaixado. É um time, a montagem do time foi muito fraca e vai ser saco de pancada pro resto do ano. Eu entendo que, assim, era um resultado já meio que esperado, só que, assim, eu acho que um grande destaque que pouco tá se falando na mídia é as médias do Gabigol, cara. Eu acho que, assim, é lógico que, assim, pelo fato dele não estar no Flamengo, com certeza que ele vai ter menos mídia do que ele teria. Mas, assim, o Gabigol volta à sua grande fase, o Gabigol tem 8 jogos com a camisa do Cruzeiro e já faz 6 gols. Então, assim, tá jogando constantemente, o que não vinha acontecendo no Flamengo, faz gol constantemente e ainda tem seu faro decisivo, né? Sim. Cara, o Gabigol é um baita atacante. Pra mim é um dos melhores atacantes do Brasil dos últimos anos, né? É um cara que sempre entrega muitos gols. Nos últimos 2, 3 anos no Flamengo foi mal, mas também tem uma questão de rodagem, né? Ele foi muito pouco utilizado no Flamengo. Teve um ano que ele foi mais utilizado, foi médio ali, mas tá voltando uma boa fase no Cruzeiro, que montou um time com jogadores mais experientes, mais velhos, né? Mas que é um time bom, se você for pegar no papel. Poucos times têm um Dudu, um Gabigol, um Fagner, se jogarem muito bem, né? Dudu que também voltou a jogar bem. No Palmeiras estava muito mal depois que voltou da LCA, né? Agora no Cruzeiro tá tendo uma rodagem, tá indo bem pelo Cruzeiro. Vamos ver, né? O Cruzeiro é uma aposta bem grande pro futuro, mas pra mim deve ainda contratações pra melhorar muito o elenco. Principalmente um goleiro. Vamos pro principal jogo da rodada? Vamos Principal falar do jogo quê? da rodada? Olha, Principal jogo da rodada. de nome principal. foi. Cara, foi o jogo mais bonito. Foram 2 times que queriam fazer gol, que queriam ganhar o jogo, né? Você via o jogo o Flamengo ia pro ataque, perdia a bola, o Inter já ia pro ataque, perdia a bola também, o Flamengo pá. Era um jogo de muitos ataques de ambos os times, né? O Flamengo empata com o Internacional, estreia em casa no Maracanã, com o Maracanã não tão surpreendentemente, porque não é acontece bastante, mas assim, o Maracanã completamente vazio,
a tamanho do Maracanã e a dimensão da torcida do Flamengo, principalmente um jogo importante, um jogo esperado e um jogo, uma primeira rodada de Campeonato Brasileiro, que é muito importante para iniciar bem. Então, assim, o jogo é 1-1, o Inter abre o placar com golaço do Bruno Henrique e o Flamengo empata o jogo com um gol de zagueiro, né, do Léo Pereira, num rebote. Eu acho que dá pra cravar aqui, talvez seja muita pressão minha cravar, mas dá pra realmente cravar que pra mim é o jogo do campeão e vice desse ano. São dois times que têm um elenco Arriscado dizer encorpado. isso. São dois times, o Flamengo principalmente tem um elenco um dos melhores elencos do Brasil na minha visão. O Felipe Luiz, muito bom treinador, só perdeu um jogo até agora na passagem dele pelo Flamengo. E o Ele Internacional é uma equipe que está numa crescente muito boa. O Roger dificilmente perde, ganhou muito bem o Gauchão depois de muito tempo que o Inter precisava ganhar um título. E, Só pra bom, falar para pontos também, corridos eu acho que são os dois candidatos aí, vai. Só pra falar que você falou do Felipe Luiz, né? Ele tá repetindo o Jorge Jesus de novo, né? Tem mais títulos do que derrotas pelo Flamengo. Então, é um técnico muito promissor futuramente. A gente até falou dele pra seleção brasileira, quem sabe, né? Pra mim é muito cedo, mas é um técnico que vem tendo um grande começo. E assim, foi um empate, foi um ótimo jogo, mas assim, talvez eu acho que pro Flamengo, o elenco do Flamengo sai do empate com o Internacional com gosto de derrota, né, no final, porque assim, o Juninho perde um gol num cara a cara com o Rocher, que assim, é compreensível por ser um moleque novo, não é titular, então assim, ele tem que encorpar mais, mas assim, um cara a cara, você centroavante, você tem que ter um poder de decisão. E não que ele tenha errado, ele bateu como ele deveria bater, mas tirou Olha, muito. Eu não sei o que foi mais constrangedor, se foi a cena do Juninho que ele perdeu o gol, ou depois do jogo que o repórter veio mostrar pra ele o gol perdido ao vivo na televisão. O que eu acho que falaram demais. Acho que não tem problema algum, pô. O cara perdeu, ele vai reviver aquele lance e, pô, Não, ainda mais sim. um cara novo Não que desse. seja algo que faça muita falta. Tem todo o campeonato ainda pela frente. O Juninho não vai ter essa pressão de ser o homem-gol do Flamengo, porque o Pedro acabou de voltar. Ele, inclusive, hoje saiu uma fala dele de que ele tá pronto para jogar. Talvez já nessa semana, seja no jogo da Libertadores ou seja no jogo da segunda rodada do Brasileiro, ele já possa voltar. E com o Pedro voltando, o Flamengo, que já tem um ataque muito acima dos outros, vai ficar quase que imparável. E vamos lá, de melhor jogo da rodada do Campeonato Brasileiro, a gente vai pro que, na minha opinião, é o jogo mais decepcionante da rodada do Campeonato Brasileiro, né? Então, assim, dois dos principais times do Brasil, do país hoje, conseguem se enfrentar numa primeira rodada que, assim, é um contexto de jogo muito importante pro Palmeiras e muito importante pro Botafogo. Então, assim, é um jogo que ficou muito na promessa, que era de se esperar dos dois times, e não teve absolutamente nada, né, Cauã? Cara, essa questão que você falou, um jogo que se esperava muito pelo ano passado e também Sim, pelo que sim. o Palmeiras vem fazendo ao longo dos anos, né? Porque se você for pegar o retrospecto, cara, o Palmeiras vem muito mal, vem de um Paulista muito mal, com pouquíssimos jogos jogando bem mesmo. Vem de uma final fraca contra o Corinthians, com 50 milhões de cruzamentos e quase zero chutes no gol. E o Botafogo vem de um ano que o Pepa, ele assumiu... É o Pepa? Não. Não. O Renato Paiva, ele assumiu há 2 jogos atrás. Então é o terceiro jogo dele contra o Palmeiras. Né? Além de estar toda a situação boa do Botafogo, mas assim, é um time em reconstrução, né? Vem Sim. como atual campeão brasileiro, vem como atual campeão da Libertadores, mas é um time em reconstrução. Você falou que teve uma grande expectativa por esse jogo, e é óbvio que teve por causa do que aconteceu nos últimos anos, mas futebolisticamente falando, pra mim não teve toda essa expectativa. O Palmeiras, como o Cauã já mencionou, é um time que hoje não apresenta nenhum repertório de futebol, nenhum. O Palmeiras vem desde 2023 sem jogar bola, um time que só cruza, só vive de cruzamentos, é só bola no Estevão e chutão. E um Botafogo que tá com um novo trabalho, tudo bem e tal, mas na minha opinião o Renato Paiva é um técnico fraco. Renato Paiva, pro Botafogo que saiu do ano passado, é muitos degraus abaixo do Arthur Jorge. Então não tinha muita coisa de esperar desse jogo pra mim. O que mais inflamou esse jogo, na verdade, foi o contexto, né? O contexto que o Palmeiras vive de pressão, de protesto da torcida, e pressão essa que aumentou agora depois desse jogo do Botafogo, principalmente por coisas que aconteceram pós-jogo, falas do Abel e algumas ações da Leila aí contra a torcida. E o que a gente pode esperar para os próximos jogos é que
pelo menos o Palmeiras consiga fazer um gol. Sim, mas Porque você nos falou... últimos 4 jogos, desculpa, calma. Não. Nos últimos 4 jogos, o Palmeiras não fez gol com bola rolando. Sim. O único gol do Palmeiras foi de pênalti, no pênalti roubado contra o São Paulo. Mas, E sai vaiado de campo, né? Merecido. Sai vaiado Sim. de campo, ainda mais após ter perdido o título paulista pro Merecidas Corinthians. vaias. Sim. Mas você falou do Renato Paiva, mas, cara, para um terceiro jogo, pra mim foi muito bom, né? O jogo do Botafogo, ele mantém o que o Luiz Castro fazia, né? O Arthur Jorge fazia, né? Que é um time de muito contra-ataque, é um time de velocidade extrema. E o Palmeiras é isso, Não, eu fiz uma né? É um crítica. chutão, é o toque no Estevão, ver o que ele faz, A né? crítica que eu fiz ao Renato Paiva foi uma crítica pessoal mesmo. Não, Eu sim, acho sim, que eu ele também- Ele saiu do Bahia sendo chamado de burro pela Não, torcida. sim, eu também Então, acho tipo, ele não dá pra fraco. apostar um treinador, uma diretoria, uma SAF, que tem o John Textor, que é o salvador da pátria do Botafogo, apostar todas as fichas de um elenco milionário num treinador que saiu sendo chamado Não, de burro sim, por eu 50 mil também pessoas acho na- ele um na Arena técnico Fonte Nova. fraco, principalmente porque o Botafogo almeja, né? Mas para um início de trabalho eu acho que tá indo muito bem. O Palmeiras ontem também teve o lance do Flaco Lopes, que um centroavante perdeu o gol que ele perdeu, com todo respeito, não pode. Isso não pode acontecer, é uma vergonha isso. Se Pô, o Flaco cara- Lopes é jogador, eu sou astronauta. Sim, e você vê também que, cara, o Flaco Lopes, ele entra o time para os cruzamentos. A característica dele é o cabeceio. Com o Vitor Roque, que não tem a característica de cabeceio, é 50 cruzamentos. O Vitor Roque não teve mais chance do que o Flaco teve ontem até hoje, ele tem 4 jogos. Então, pô, é uma coisa que você tem que mexer no elenco. O Palmeiras não pode depender só de cruzamentos. Mas pro segundo, futuro. a última coisa que eu vou pontuar aqui Sim. sobre esse jogo, segundo o nosso queridíssimo treinador ilustre português Abel Ferreira, nenhum de nós aqui podemos falar do que o Palmeiras joga, porque a gente não tá no dia a dia dos treinos, se esse time treina. Vamos para um dos também, talvez o segundo melhor jogo da rodada, uma virada sensacional do Gigante da Colina. O Vasco vence o Santos por 2-1, bate um time da sua prateleira e com um destaque especial pro Pirata de São Januário, né? O Verratti coloca o jogo debaixo do teu braço, faz tudo o que há de possível, dá um gol, uma assistência, leva o time à grande vitória com um primeiro tempo fraquíssimo do Vasco. O Fábio Carille foi vaiado pela torcida no final do primeiro tempo. O Vasco sai de campo nos 45 minutos, perdendo de 1-0 para o Santos. E principalmente a irritação da torcida aumenta mais por ter vindo para o segundo tempo sem nenhuma mudança. Então, assim, já era duramente criticado, já era muito questionado, mas mais importante do que foi mudança de peças foi mudança de postura. Os dois laterais do Vasco atacam muito mais, pisam muito bem na área, então participam muito de ataque, e principalmente o Lucas Piton fez de tudo, deu assistência, participou muito bem do jogo e foi um dos principais nomes dessa rodada, né? Falando só sobre o Lucas Piton, numa seleção brasileira que a gente joga com Guilherme Arana, por que não cogitar Lucas Piton? Não. Se eu não me engano, ele tá naturalizado italiano. Mas ele pode... Mas, Ele já Velho, tá ele- naturalizado? se eu não me engano, sim, mas eu posso estar totalmente Não, ele é um bom errado. lateral, mas eu acho um pouco exagero. É Também. melhor jogar sem lateral. Cara, mas pra falar, o Verratti muito bem, né? Ele se mostra... É o melhor cabeceador do país. Não tem um outro cara que tem um cabeceio que nem o Verratti. A O Lucas torcida do Piton... Vasco adora a cabeçada do Sim. Verratti. O Lucas Piton muito bem. E o Santos, nada mais Santos do que tomar uma virada do técnico Fábio Carille, né? Do time dele. É um cara que não teve uma virada no passado pelo Santos. Primeiro jogo contra o Santos, toma virada. Então, Toma virada. nada mais Santos do que isso. Penúltimo jogo da rodada, tivemos o campeão baiano enfrentando o campeão paulista, Bahia e Corinthians, lá na Arena Fonte Nova. E assim, um Corinthians assim que em completo clima de festa, né? Era um Corinthians que não se esperava nada de um time reserva vindo jogar, completamente em clima de festa por ter ganhado o Campeonato Paulista e com nenhuma vontade de jogar, né, Felipe? Bom, acho que a gente pode falar que é um Corinthians completamente bêbado, né? Depois da Sim. festa que foi na quinta-feira. E, sinceramente, eu acho que o que definiu, principalmente na minha visão, esse jogo, foi a expulsão do Everton Ribeiro. Foi o que mudou o jogo. Foi o que mudou o jogo. Porque o Corinthians ali não tinha banco, os principais jogadores não foram pro jogo. E depois da expulsão, com o jogador a mais e o Corinthians, cabe aqui ressaltar, o Corinthians tem muita dificuldade de enfrentar time com um jogador a mais, porque contra o Barcelona do Equador, precisando Não reverter o consegue resultado, não não consegue conseguiu resultado. jogar bola. Então é um jogo que, bom,
pelo que o Corinthians chegou pro jogo, tá um ótimo esse empate aí. Sim. O Corinthians ele vai só com o Yuri Alberto, né, do time Só Yuri titular. Alberto. E, cara, o Corinthians ele tem essa dificuldade. Quando fica com um jogador a mais, ele parece o Palmeiras. Começa a chutar cruzamento e tenta ver no que Esquece o dá. Palmeiras, cara. O que acabou dando dando certo. certo, O que acaba sim. dando certo, o Breno Bidon acerta um cruzamento no final e o Hector Hernandes faz, enfim, o seu primeiro gol com a camisa do Corinthians. Nesse momento, começa agora Bragantino e Ceará, o último jogo da primeira rodada. Pontualmente às 8 horas, hein? Pontualmente às 8 horas, então assim, não tem muito o que falar desse jogo, né? Então, chegamos no fim da primeira rodada de Campeonato E Brasileiro. vamos falar do que importa? Eu não sei se vocês vão dar a cara a tapa, mas eu queria falar já no palpite pro G6 desse campeonato. Será que vocês têm a moral de falar quem que vai ser o campeão? Olhando pra hoje, Flamengo. Não tem. É um time que apresenta o melhor futebol no Brasil. Tem a volta do Pedro agora, principalmente, que vai melhorar muito. Tem um elenco muito robusto. Pra mim, em segundo, eu ainda coloco o Palmeiras. É um elenco forte, é um time que pode melhorar muito. Tem as novas contratações que vieram, que podem dar um gás mais novo pro elenco. Cara, o restante... O Inter, que vem muito bem, né? Em terceiro ali e tudo mais. Eu acho que eu me abstenho um pouco dessa conversa. Eu acho que é claro que o Palmeiras e o Flamengo sempre entram como favorito em todas as temporadas, mas assim, a gente tem Fortaleza que surpreendendo, conquistando bons resultados ano após ano, também pode chegar. O Corinthians que com essa reformulação dá indícios que, enfim, o time vai andar, mas assim, eu prefiro falar sobre destaques da rodada do que já dar um palpite para o que vai acontecer em dezembro, né? A última coisa que eu vou pontuar aqui é que pra mim, como eu já tinha falado, Flamengo e Inter são pra mim o campeão em vice, nessa ordem. O Palmeiras, tomara a Deus que o Palmeiras comece a jogar bola, tô falando isso porque eu sou palmeirense. E pelo menos um G4 tá bom. E aí eu acho que um G6 pro Corinthians tá muito bom também, né? Felipe, time de destaque da rodada. Time de destaque, bom, na minha visão, Vasco da Gama. Um jogo pelo menos de destaque merece. Cauã? Pra mim, o Fortaleza, se começar ganhando 2-0, vindo de um cearense de uma Copa do Nordeste muito ruim, é um puta destaque. E o Vasco também, que veio muito bem, né? Poucos times tiveram viradas, né? Então o Vasco... eu pontuo também os dois, né? Flamengo e Internacional, que não abaixaram tanto assim seu rendimento. Eu divido o time de destaque também, eu vou pela mesma linha de raciocínio do Cauã. O Vasco, é o que eu falei, enfrenta o time da sua prateleira, faz uma boa atuação, vence de virada. Ele e o Santos vão disputar basicamente pelas mesmas coisas, então assim, coloco como time de destaque da temporada, da rodada, mas também o Fortaleza ganha e ganha bem, e pra mim o Fortaleza vai disputar pelos times mais acima dessa rodada. E o Vasco também, ele teve um início muito ruim de jogo, né? Ele melhora no segundo tempo, mas o primeiro tempo do Vasco é muito ruim. Tanto que o Santos sai ganhando de uma bobeira ali da defesa do Vasco. Jogador de destaque da rodada? Pra mim, Verratti. Um gol, uma assistência, poucos jogadores. Tem também o do jogador de Juventude, né? O Gabriel Tagliari. Também destaque, 2 gols. Felipe? Então, Eu vou citar 2 jogadores aqui. Primeiro, nada mais óbvio do que o Verratti, se eu coloquei o Vasco como time de destaque. E, bom, a gente tá falando de jogador de destaque, não quer dizer se é positivo ou negativo. Então, pra mim, Caleri, pé de rato da rodada, a isolada que ele deu no pênalti ali, inacreditável. Eu vou dividir entre o Verratti, claro que assim, não tem como não falar de Verratti sem falar dessa rodada. E eu também vou pontuar o que eu falei no começo, quando a gente falou do jogo do Cruzeiro, eu vou colocar o Gabigol como um dos destaques da rodada, porque mesmo com poucos holofotes, faz 6 gols em 8 jogos, tem tudo para cumprir a promessa que surgiu o assunto que ele prometeu, que faria 20 gols nesse Campeonato Brasileiro, para mim é um destaque da temporada. Também queria pontuar que, esqueci agora, veio a lembrança do Thiago Volpe, né? Que com certeza. Muito da vitória do Grêmio vem por conta dele. Então vamos lá, para fechar, os próximos eventos esportivos que a gente pode estar ligado aí, teremos primeiras rodadas da Libertadores e da Copa Sul-Americana, né? O Fortaleza enfrentará o Racing, Universidade do Chile enfrentará o Botafogo, teremos também mais uma vez Talleres e São Paulo, grandes rivais que foram conquistando aí ao longo dos anos. Tem pavor do Talleres. Bahia e Internacional, confronto brasileiro, teremos Sporting, Cristal e Palmeiras, Deportivo Táchira e Flamengo, e vindo para a Copa Sul-Americana, o Corinthians estreará contra o Huracan. Indo também, teremos jogos de ida das quartas de finais da UEFA Champions League. Teremos
Bayern de Munique e Inter de Milão. Teremos Arsenal e Real Madrid, PSG e Aston Villa, Barcelona e Borussia Dortmund. Felipe? Eu acho que são, falando especificamente não da Libertadores, mas também da Champions League, tem grandes jogos pra gente acompanhar por aí. O Arsenal e Real Madrid tem uma diferença muito grande de camisa, mas pra mim, de time, eu acho que vai ser um bom jogo. E também do outro lado, a gente pode esperar que o PSG, que pra mim é o melhor time do mundo hoje, futebolisticamente falando, junto com o Barcelona, e é uma possível semifinal que a gente pode ter. Então são jogos que a gente pode acompanhar esperando algo a mais. O Cauã discorda. Não, eu acho que o PSG, pra mim, o Barcelona vem jogando um futebol muito melhor. É o líder da La Liga, tá nas quartas de final da Champions muito bem. Tem, pra mim, atualmente o melhor do mundo, que é o Rafinha, vem jogando uma bola excepcional. Tem o Yamal, Lewandowski. Então, eu acho que o Barcelona é o melhor. Mas falando também dos outros jogos, né? O Bayern e a Inter, são dois times muito cascudos, dois times gigantes do seu futebol. A Inter que vem fazendo uma boa temporada, o Bayern também, mas com algumas quedas. E Arsenal e Real Madrid, que é o jogo, pra mim, o melhor jogo dessa fase. Então, finalizando os próximos eventos esportivos, esse fim de semana, teremos a terceira prova da Fórmula 1, o Grande Prêmio do Japão, lá em Suzuka. E um destaque, é lógico que assim, nós como brasileiros, o nosso destaque sempre vai ser Gabriel Bortoleto. O Brasil volta a estar no grid da Fórmula 1, mas eu queria dar destaque a outros assuntos, né? Tá rolando uma polêmica muito grande na equipe da Red Bull. A Red Bull, ela faz uma aposta muito arriscada com a contratação de Liam Lawson para ser companheiro de equipe do Verstappen. Não dá certo, o Lawson não é um piloto agora para estar à frente de uma equipe tão grande quanto a Red Bull, e os engenheiros, os donos da Red Bull perceberam isso e em 2 corridas demitiram Liam Lawson, promoveram, que para mim foi a melhor decisão que deveria ter sido feito no começo da temporada, né, que é promover o Yuki Tsunoda. Olha, eu acho que é muito interessante, até se você parar para pensar, a chegada do Yuki Tsunoda numa equipe do tamanho da Red Bull no GP do Japão. Com certeza. E principalmente falando, cara, é impossível não falar que é mais um erro crasso da Red Bull. Todo ano, basicamente toda temporada que a Red Bull tem que subir algum piloto da AlphaTauri, da Racing Bulls, no caso, para a Red Bull, eles escolhem queimar esse piloto. E o Liam Lawson é mais uma vítima. Ele se junta com o Gasly, ele se junta com o Albon, que foram pilotos novíssimos que subiram para a Red Bull para serem companheiros do Verstappen, foram fritados. Então agora é torcer para que pelo menos o Tsunoda consiga desempenhar bem, coisa que ele já fez esse ano com a Racing Bulls e que ele pode continuar fazendo com a Red Bull. Agora, o que fica a questão é, esse carro da Red Bull desse ano é um carro problemático ou o problema são os pilotos? Eu acho que enquanto a gente tiver Max Verstappen na Red Bull, é muito difícil culpar um carro, né? Quando tem um piloto desse tamanho à sua frente, que inclusive o Tsunoda foi questionado sobre ter Max Verstappen como seu companheiro de equipe, e por mais que Tsunoda consegue bons resultados no campeonato de pilotos com a Racing Bulls, mas querendo ou não, ele é o piloto reserva da Red Bull agora, ninguém tira do Verstappen, e ele diz que ele não está preocupado. Eu queria deixar uma aspa do Tsunoda para fechar o podcast, que ele, não quero criar muitas expectativas, mas para esse grande prêmio do Japão, quero terminar no pódio. Dito isso, sei que não será fácil desde o início. Minha prioridade é, primeiro, entender o carro, como ele se comporta. Se eu gostar de guiá-lo conforme me familiarizo com ele, os resultados virão. GP do Japão, que inclusive terá sua classificação na madrugada de sexta-feira para sábado às 3 horas da manhã, e a corrida na madrugada de domingo às 2 horas da manhã. Vamos ver se o Tsunoda consegue fazer uma boa estreia pela Red Bull e se o Gabriel Bortoleto vai conseguir levar a carroça da Sauber, a Stake Sauber, para uma boa posição, que é algo que faça valer a pena a madrugada dos brasileiros. Enfim, chegamos ao fim do nosso podcast. Queria agradecer o Cauã, agradecer o Felipe por estar à frente comigo desse programa. Foi um programa gostoso da gente conversar, muito assunto para se colocar na frente. A gente volta em 2 semanas. Gente, boa noite, muito obrigado pela atenção.